Tiago Bolinho Laranjeira, meu amigo e um cara que eu Opa, admiro muito porque é um criador. Eu sou um aprendiz de criador, ele é um criador completo. Eu quero chegar lá algum dia, quando eu crescer, né? Quando eu deixar de ser menino, né, Tiago? Aí eu quero chegar onde você está. Conta aí como é que é essa história, como é que é esse sucesso desse baiano. Você é baiano de nascimento, sim? sou baiano, sim. Sou, inclusive, da região de Feira de Santana. Que maravilha, nossa querida Itapororocas, né? A princesa do sertão. Eu lembro sempre de Itapororocas, que é o distrito de feira, que é anterior à feira, né? É porque eu vim para Salvador logo após o nascimento, né? Nasci na maternidade de um tio meu, que já é falecido, e a maternidade ficava lá em Feira. Eu nasci lá, mas vim para cá. Tá ótimo. Beleza, conte essa trajetória aí. Conta o que você está criando, o que você está fazendo, os seus sucessos, enfim. Rapaz, você falou aí que eu sou criador e tudo mais, mas essa é uma área que eu tenho seguido há pouquíssimo tempo, né? A grande parte da minha vida foi em uma outra área que não era essa. Como, né, os seus filhos que também têm mais ou menos a minha idade, o Túlio, o Marco, fiz a escola, depois procurei entrar na faculdade, inclusive mudei de curso algumas vezes, né? Fiz engenharia mecânica, depois mudei para engenharia da computação. Também pude fazer alguns intercâmbios, né? Mas assim, a minha vida profissional mesmo, porque como a gente também está batendo um papo aqui cultural, falando sobre, que a gente vai falar sobre esquerda, direita, política um pouco, como sempre, eu tive uma juventude muito revolucionária, né? Muito confortável, sempre bancado pelos meus pais, que sempre tiveram uma condição para me proporcionar. Mas o, só depois que eu que eu participei do intercâmbio e voltei e continuei minha faculdade, né? Foi que eu fui de fato ingressar no mercado de trabalho e trabalhar com o que eu trabalhei até eu chegar na área de criação, né? Então, isso aí é o background da época, né, do nascimento até a vida adulta, que foi muito confortável, mas pouco proativa. Então, assim, quando eu comecei a fazer a parte de vídeo, que é o que eu fiz lá num emprego que eu tive numa empresa chamada Mundo do iPhone, a VX Case, não sei se você conhece. Nos shoppings Não. aqui, tem aqui o shopping da cidade, inclusive em várias cidades tem essa loja. Eu entrei lá como treinamento, né? Na verdade, só para eu elucidar aqui um pouquinho, quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, que eu morei na Irlanda, em 2010, quando eu voltei de lá, eu trouxe o meu iPhone 4, né? Um iPhone que tinha sido acabado de ser lançado, né? Ele tinha sido lançado tipo numa sexta-feira e na segunda eu estava aqui no Brasil com ele já. Aí, graças a isso, eu entrei no mundo do iPhone, porque eu cheguei lá, falei, ó, eu falo inglês, eu quero trabalhar aqui e tudo mais. E tem um iPhone, sei mexer, sei desbloquear, sei fazer isso, consegui um emprego lá, né? Só que a empresa, nessa época que eu entrei, tinha poucos funcionários, tinha, sei lá, 30 funcionários. E aí a empresa foi crescendo, 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 até um ponto que chegou a 55 lojas, né? E nesse período que eu trabalhei lá, eu fiz a parte, como eu te falei, de treinamento, né? Então, como eu já falava inglês, já sabia mexer, fazer desbloqueio e tudo mais, eu pegava o conteúdo de fora e trazia para cá, para a galera da empresa e treinava os meninos a fazer as coisas, né? Os atendimentos, os desbloqueios, instalar os aplicativos e tudo mais. Só que quando a empresa foi crescendo, 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 e eu fui ficando com cada vez menos condição de fazer tudo ao mesmo tempo, a gente fez um canal interno de vídeo como esses canais aqui que a gente tem do YouTube, só que através do sistema lá da empresa, né? E aí eu fazia o treinamento da galera através do vídeo, né? Então foi aí que surgiu essa coisa de criação, de edição de vídeo, atuar, gravar, né? Para fazer mesmo as questões de treinamento. Junto, paralelo a isso, lá na empresa tinha um colega também, ele ainda está lá, o Alan, que fazia a programação, fez o sistema dessa empresa e tudo. Ele se juntou comigo e a gente começou a oferecer outros tipos de serviços também para outras empresas, de site, de aplicativo, de sistemas e tudo mais. E aí, junto com ele, foi que eu comecei a fazer, como ele fazia a parte de programação, eu comecei a fazer a parte de design, né? Então, eu fazia o desenho dos portais, dos sites, de como seria a interface, escolhia, às vezes, se o prazo era muito curto, um template ou outro, adaptava, enfim.
E aí, o que aconteceu? Foi assim que eu comecei a migrar, apesar de eu ter feito a faculdade, né, primeiro de mecânica, depois de computação, que também é da área de programação, eu fui migrando para a área de arte, né? Nesse processo, né? Para a área criativa, como você falou. E aí, pronto, aí eu comecei a fazer site, aplicativo, sistema, esse tipo de coisa, e inaugurei a minha primeira empresa, né? Abri minha primeira empresa, que é a Zero One Beat, que hoje é essa sala que você está vendo aqui, que está convertida num estúdio de jogos, né? Então, desse processo todo, até eu entrar na parte de criação através do vídeo, depois fazendo o site, sistema, aplicativo, etc., eu comecei a migrar mais para a área de 3D, que é o que eu faço hoje, tá? E nessa área de 3D que eu faço hoje, eu faço tanto coisas de impressão 3D, quanto arte 3D para jogos no ambiente digital, sacou? Então, essas são as experiências que eu trago hoje, que eu faço hoje, aqui. Mas você tem alguma coisa de audiovisual também, assim, fora de jogos, né? É isso. O... Quando eu fazia parte dessa empresa, aí, porque eu comecei a história e terminei cortando algumas etapas. Quando eu fazia parte dessa empresa, como eram 55 lojas, na verdade as lojas foram abrindo à medida que o tempo foi passando, né? E eu, como era responsável do treinamento, eu viajava para os estados para fazer tanto as entrevistas, contratações e treinamentos mesmo dos novos funcionários, quanto passava, às vezes, até um pequeno período, 15 dias, às vezes até um mês, a depender da loja, inaugurando a loja, né? Mostrando os processos, os procedimentos, que também era o treinamento, mas não aquele treinamento que a gente vê assim de sala, né? E com essa expansão muito grande, lá pela loja, sei lá, 20 ou 30, isso começou, o tempo da gente começou a ficar escasso para fazer isso, então a gente fez esse canal interno, canal institucional, onde a gente gravava os vídeos lá num estúdio que a gente criou lá na área que a gente tinha na empresa mesmo, na sede da empresa. Então a gente gravava os vídeos diariamente, vídeos que iam desde informativos de mudança de preço ou de novos protocolos de atendimento ou qualquer coisa do gênero, até vídeos mais complexos, tanto interno quanto externo. Por exemplo, vídeos onde eu elaborava argumentos de venda, eu pegava o produto, mostrava o produto e dizia todas as características do produto de uma forma que a gente fosse usar como argumento de venda, né? Se era um pau de selfie, que na época estava em evidência, né? Ah, então esse pau de selfie aqui, ele tem uma manopla emborrachada. Então, esses termos, até por eu sempre ter gostado de jogos e tudo mais, né? Eu imagino que o pau de selfie do mundo do iPhone fosse mais caro que o pau de selfie genérico do camelô. Com certeza, Os produtos do mundo do iPhone são todos mais caros porque eles se propõem a estar numa outra faixa de qualidade. O mundo do iPhone é da Apple ou não? Não. É de um soteropolitano aqui também. Ah, sim, mas ele tem, claro, ele tem parceria com a Apple, né? Mas. Também não. Não? Não. É uma empresa que fabrica acessórios para telefonia móvel, né? Mas não tem nada a ver com a Apple, né? É porque, exatamente por questões judiciais, o nome mundo do iPhone não poderia ter sido usado, né? Foi usado porque a gente está na terra banânia, né? E a gente sabe que não tem. Não, e também tem aquela história. Rapaz, eu já disse isso 1000 vezes aqui, digo para Túlio. Rapaz, quando você usa uma marca de uma empresa, uma multinacional que seja o que for, mas você usa positivamente, você pode ter certeza que o jurídico da empresa vai dizer pro cara, ó, deixa lá, né? Cara, nós estamos ganhando, eu vou brigar para tirar o cara do ar. O cara tá falando bem do meu produto. É que nem eu falar aqui, eu bebo Coca Zero às vezes na gravação, e daí? A Coca-Cola vai dizer para eu tirar? Exatamente. Tem essa questão aí, né? Ela vai dizer, aí você, claro, eu não bebo durante a gravação, porque aí os outros patrocinadores vão todos querer meu couro, né? Sim, É sim, natural, isso vão entender como uma apologia, né? Ah, mas sim. se eu bebesse aqui um Johnny Walker, um Smirnoff, a Diageo não ia ficar triste. Não, com certeza não. Mas tem empresa que é assim, a Disney, por exemplo, eles processam tudo, todo mundo que usa qualquer coisa que seja. Claro, assim, não. Você vai fazer uma festa de aniversário e bota um boneco do Mickey, uma decoração do Mickey, a Disney não tem nem como saber, né? Mas assim, experimenta botar um vídeo aí no seu canal mencionando a Disney pra você ver se não cai. Não mencionando assim como eu tô falando, mas assim, bota uma cena de um filme da Disney aqui no vídeo pra você ver. Ou Me Fantasia de Mickey, né, por exemplo.
Exatamente, aí, É. entendeu? Então, Não, e assim, aí, porque aí é as bem pessoas, eu compreendo as empresas, eu sou completamente a favor da preservação dos propaganda direitos gratuita, né? autorais, mas existe bom senso, né? Existe o bom É, senso e aí eu acredito que muitas empresas seguiam pelo bom senso, não vão é, censurar uma coisa que é favorável, né? não, com certeza não. Com certeza Beleza. não. Bom, vamos falar em censura, vamos falar, já aproveitando o assunto, Sim, vamos falar em politicamente correto, essas coisas todas, né? sim. É, a gente estava até comentando antes aqui que eu fumo em cena às vezes, né? Isso é. Introduz o assunto ou você que vai perguntar? Não, Não porque entendi. não, é isso. Eu queria perguntar, queria conversar com você sobre isso, né? Porque a gente é criador, a gente está criando conteúdo. Ah, então, o que acontece? Nós temos uma. No YouTube, por exemplo, existe diretrizes, né? Diretrizes de comunidade. E que o YouTube diz: ó, a gente não está censurando ninguém. Eu acredito que o Google não está censurando alguém, né? Ele apenas diz: olha, as empresas hoje têm diretrizes para direcionar os anúncios, né? A chamada Sim, monetização. E eu gosto sim. muito do Google, o Google paga, porque o Facebook não paga, né? O Facebook que você É, produz é de graça tudo, né? Que não ganha um centavo pelo que você produz. A gente sabe que produzir não é tão fácil assim como parece, né, para quem está vendo. é. É, bom, Pega tra... então, mas o que acontece? Então tem essa política de cancelamento, que é uma pressão dos consumidores sobre as empresas que não querem entrar em bola dividida. Então, Sim, né? E isso agora, felizmente, né? Felizmente, pela primeira vez eu vi atingir alguém do lado de lá. Alguém do lado pós-modernista, que foi o Felipe Neto, que disse que perdeu o contrato aí, porque o pessoal não quis entrar na bola dividida dele, porque ele entrou esse discurso que verdadeiramente de ódio, né? De querer nos sim. chamar disso e daquilo o tempo todo, querendo nos acusar de comer criancinha, essa coisa toda. Né? Isso. Como é que você está vendo todo esse momento como Rapaz, criador? pode falar. Como criador de conteúdo, como é que você vê isso? Não, eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo, no início do ano, né? Antes disso, eu fazia coisas no Instagram, botava as artes, porque assim, eu tenho dois perfis de Instagram, né? Um perfil profissional, que é o do estúdio, onde eu posto as artes de game que eu faço. E tenho, aliás, mais do que dois, né? Tem o da primeira camada, que é a minha empresa de impressão 3D, que eu faço as artes impressas mesmo em 3D, e tenho o meu pessoal, né? Que é o Thiago Laranjeira. Só que o que é que acontece? Nesse perfil, não da primeira camada, o perfil de arte, a gente vê muito isso. Sempre que tem alguma arte que seja trending, né? Que esteja assim. Por exemplo, agora, você viu agora que morreu o rapaz do Pantera Negra? Não, O ator que fez Pantera Negra. não vi. Você chegou a assistir o filme? Não, também não. Da Marvel? Rapaz, eu, Tá, eu, eu vi, eu vi pouquíssimos filmes na minha vida e li pouquíssimos livros. Eu entendi. segui o Mas conselho de Schopenhauer e de Nelson Rodrigues. Veja os filmes essenciais, leia os livros essenciais. eu entendo. Mas é porque, assim, cultura pop, né? Enfim. Aí É. esse rapaz aí morreu, e aí, como eu trabalho com arte 3D e tudo mais, a galera da arte 3D, né, posta diversas esculturas do ator, né? Cartoonizada ou não cartoonizada, realista, para prestar suas homenagens, né? Claro que todos eles ali estão, querendo ou não, fazer o próprio merchan, né? Usar aquele evento ali como um palco para projetar a visualização da arte dele, né? Aí isso acontece em vários aspectos, né? Tanto na morte desse cara, quanto quando lança um novo filme, ou seja, tudo o pessoal se aproveitando. Mas o que é que isso tem a ver com a censura de fato, né? O que tem a ver é o seguinte, que só os artistas de esquerda têm essas coisas liberadas. Então, por exemplo, se você é um artista de esquerda e você faz uma escultura de uma mulher seminua com mamilos aparecendo e tudo mais, aí o Instagram não censura. Mas se você é um artista de direita e posta alguma outra coisa que tenha mais ou menos o mesmo teor, mas que o algoritmo lá percebe que você é mais ligado com outras pessoas, aquilo ali não vai ter tanta projeção, entendeu?
Então, assim, Não, não é. e vai ser censurado. Eu já vi casos de censura terríveis de direita. Se você botar uma pintura do Albert Dürer, né, que é o pintor do século XVI, que é obviamente de direita, porque é cristão, né, tudo que é cristão é de direita, e tem lá os seios à mostra, aquilo é pornografia. Já foi Olha, retirado do ar por pornografia. É e uma o interessante, pintura clássica, da cultura clássica. Isso é o fim do mundo. sabe o que é também? Que isso não vem só da questão da arte, não. Até se a gente estiver falando sobre fatos e história, essa censura existe. Até não, principalmente, na verdade, né? Porque, por exemplo, se você experimenta aí no Instagram, você pega seu stories do Instagram e posta uma foto de Adolf Hitler. Não vai ficar online 1 hora. Todo mundo vai denunciar e Vai a foto cair. vai parar de ser exibida. Agora, se você posta uma foto de Mao Tse Tung, não causa, Não, agora, entendeu? e aquela coisa da seletividade. Se for o Boulos que botar a foto do Hitler, aí pode, aí fica. E se também é isso que eu tô falando, entendeu? Não apenas. Ele vai botar a foto do Hitler, vai Tem que estar ligado. dizer que o presidente Bolsonaro é o Hitler, e aquilo É, vai ficar. E depois o discurso de ódio é do lado de cá. eu não sei se você viu aquele GIF, um GIF que tem um pêndulo passando para um lado para o outro, aí quando passa para um lado tem Hitler, quando passa para o outro tem Bolsonaro. Já viu esse? Não, não vi, mas eu imagino que seja. Agora, É, é a gente pode denunciar isso à vontade, que isso não sai do ar de jeito nenhum. não sai, não sai. Eu mesmo, Aurélio, sofri e sofro, vou por assim dizer, uma perseguição, uma verdadeira caça às bruxas na minha área aqui. Porque, por exemplo, como eu sou apoiador do presidente e conservador, estou mais para libertário, né? Mas cada vez mais que eu me adentro no conservadorismo, eu vejo como Não, a gente conservadorismo. tem que entender. Eu acho que é importante, Tiago. Eu queria fazer um esclarecimento. Eu peço licença, eu sei que o espaço é do convidado, mas eu quero fazer um esclarecimento. Eu acho que também é bom para você esclarecer, porque você acabou de dizer que é libertário e apoia o presidente. Muita gente, porque eu tenho essa fama de intelectual, embora eu deplore a própria palavra intelectual. Eu não fui à escola, não li muitos livros, nem não posso ser chamado intelectual de maneira nenhuma. Mas o que acontece? A gente tem que entender que o presidente é um símbolo. O presidente é um fenômeno de massas. Que no Brasil, aí é aquela história, eu gosto de dizer assim, sabe o que eu gosto? Quando os caras começam a me criticar muito, eu digo assim, ó, teve 1,5 milhão de ideias ao longo da história, ideias políticas. Bolsonaro é 1.499.999 pior ideia. Se você quiser, eu assumo isso, não tem problema, tá? A esquerda brasileira é 1.500.000. É o último. Então, Isso. qualquer coisa que esteja um degrau acima da esquerda brasileira, Tá valendo. da maledicência, da forma de se comportar, da falta de respeito humano, de falta de respeito a qualquer valor de bom senso da esquerda brasileira, da repugnância com que a esquerda brasileira tem pelo brasileiro comum, pelos valores dos brasileiros comuns, pelos valores históricos dos brasileiros, então eu estou com quem tiver na posição 1.499.999 e digo mais. Estou também porque qualquer posição pode ser a 1, a 2, a 3, a melhor do que já existiu. Não une 5 pessoas no Brasil. Não junta 5 pessoas olhando uma live. Então, o pessoal que critica, é muito bonito criticar, dizer, vocês apoiam o troglodita. Primeiro que não é troglodita. Primeiro que não discordo completamente de que ele seja um troglodita ou coisa parecida. Discordo. Não acho que para a pessoa ter lá um destempero verbal hoje, que aqui é até muito bom, que até é uma reação muito boa, esse politicamente correto, essa coisa de censurar tudo. Acho que é oportuna a reação. Eu vejo como oportuna e acho máximo, mas eu acho graça, eu acho lindo por isso. Então que essas pessoas tenham um movimento, tenham algo a apresentar que reúna mais que 5 pessoas no Brasil. Elas não têm representatividade popular, elas não têm ressonância. É exatamente isso. Desculpa o parêntese, mas eu deixo você. Mas é verdade, porque eles vivem na base do grito. O que eles representam não tem alicerce na realidade, né? Não tem quem apoie essa galera aí. Mas, enfim. Então é isso. Como eu tava falando, né? A caça às bruxas. Você lembra do episódio que numa live Bolsonaro tomou um copo de leite, né? Eu lembro vagamente, conta a história, vá.
É Para quem porque, não acompanhou. Para quem não na verdade, acompanhou. nessas lives de quinta-feira, que ele faz às quinta-feiras, teve uma dessas lives que ele tomou um copo de leite porque teve alguma reunião com os produtores de leite, e aí teve alguma discussão que foi benéfica para o setor, alguma coisa aconteceu relacionada a isso, então ele tomou um copo de leite representando, né, que aquilo ali tinha sido um sucesso, né? Desregulamentado alguma coisa, facilitado, desburocratizado algum aspecto da produção do leite. E aí a galera caiu, né? Dizendo que ele era nazista porque estava tomando leite, que era um símbolo do nazismo, uma clara referência ao nazismo e tudo mais, né? Você sabia que Bill Clinton fez isso quando era presidente? Ele tomou leite numa entrevista coletiva porque disse que estava atendendo a uma solicitação, porque ele tinha recebido a Associação Nacional dos Produtores de Leite e estava caindo o consumo de leite nos Estados Unidos e que o leite era muito bom, que tinha que Foi incentivar. Ninguém criticou, ninguém disse nada. Pois é, nessas nuances aí. E aí, moral da história, né? Aí, algumas semanas depois, eu estava entrando num argumento político a respeito sobre o caso daquele George Floyd. Você viu aquele caso do cara? Sim, isso aí eu acompanho. Aí eu estava entrando num argumento político sobre aquilo, né? Dizendo que ele tinha resistido à prisão, que ele tinha sido. Existiam imagens no Twitter o policial do lado dele, com a mão no ombro dele, falando: rapaz, entre no carro, colabore, entre no carro. E ele: não vou entrar, resistindo à prisão. Até que chegou no ponto que chegou, né? Que o cara. Não justifica o que o policial fez, lógico. Nem eu como libertário. Eu não gosto de entrar com essas bolas divididas porque eu não gosto de dar holofote para isso, entendeu? Essas coisas eu acho que elas se. Deixa o povo assistir as coisas. Deixa o povo ver. Na hora do voto, o voto é secreto. Exatamente. Ainda é. É o único lugar onde a gente pode. Eles vão tentar revogar de qualquer jeito, né? Eles vão tentar proibir a gente de votar de qualquer jeito. Na Islândia já tentaram. Então, na Itália também, o Movimento 5 Estrelas está propondo isso, proibir a gente de votar. Vai ter que ser tudo assemblear para que possa censurar a opinião. Aí se o cara disser, se você falar alguma coisa contra, você é discurso de ódio, então você está fora. Não. Aí veja o absurdo, só para complementar. Aí eu estava tendo essa discussão política a respeito disso, dando minha opinião, como libertário, que a força policial, jamais o Estado mandar um outro indivíduo com a autorização do uso do excesso da força para me subjugar de qualquer forma, vai ser algo né, que eu vai justificar. Mas também, eu percebendo que eu estou numa situação onde o uso da força pode ser usado contra mim de forma letal, eu vou colaborar, que eu não sou idiota. Mas o ponto então eu discutindo sobre isso, aí o pessoal da esquerda das artes, né, já começa a falar, né, nazista, fascista, racista, né, não sei o que. Eles chegaram no absurdo de promover um linchamento virtual comigo, simplesmente porque eu falei assim: velho, eu não vou mais discutir não, eu vou tomar um copo de leite aqui e vou dormir então. Porque eles estavam me sacaneando, né? Aí o leite virou símbolo do nazismo. E eu fui irônico, né? Fui irônico porque tinha acontecido aquele negócio da nessas situações eu digo para o presidente Thomas Sowell. Thomas Sowell mata todas essas charadas com ele é incrível. Com uma elegância fantástica, rapaz. Eu acho que é aquela história. Quando você se vitimiza, isso vale para qualquer pessoa. Sim. A melhor coisa que o outro lado faz é deixar você falando sozinho. Porque você está se acabando. Você está cavando a própria cova. É sim. É perceptível. Você está boicotando a si mesmo. Ele está cometendo um erro. Não, deixa quieto. Eu deixo. Agora, aí claro, eu não admito que me proíbam de falar. Mas aí é o que acontece. O que foi que os caras fizeram? Os caras pegaram minha postagem, compartilharam em todos os grupos de arte e falaram: nunca faça nada com esse cara, nunca se relacione nada com esse cara é um nazista, um porco, estúpido, não sei o quê. E ainda foram fizeram um boletim online contra mim, de ocorrência. Nunca chegou nenhuma notificação aqui, né? Eles falaram que tinham denunciado online no boletim de crimes virtuais, não sei o quê. Mas, enfim, nunca chegou nada aqui. Mas é isso que eles fazem, pô. E a minha argumentação estava 100% coerente, né? É isso. Mas, então, só sobre essa questão também, você fala assim, vamos falar um pouco agora de mercado, tá?
porque você está com alguma coisa com produtores que te chamaram, não sei se relacionado ao game e tal, né? Relacionado a histórias, produtores de conteúdo institucionais. Como é que está essa relação? Como é que você vê esse mercado? TV a Não, cabo, produtores, grandes produtores, porque agora hoje os produtores da TV a cabo estão migrando para o streaming nos Estados Unidos. Não sei se vão vir para cá também. Por exemplo, a Discovery está migrando para o streaming, em parte, né? A Discovery é uma grande criadora de conteúdo e a grande contratadora de conteúdo, né? Eu acho lindo isso, porque eles são grandes contratadores de conteúdo. NetGeo, a Fox, né? A NetGeo é a Fox. A Fox é uma grande. A Fox, a Warner Bros. Tem vários eles, criadores de conteúdo e compradores de conteúdo. Isso é uma oportunidade que eu vejo uma democratização muito grande, porque você não tinha isso no passado. Hoje você tem o YouTube, que permite que a gente tenha canais, né? É uma TV assim, aberta mesmo. isso que você Eu acho isso comentou, muito bonito e tem esses criadores, essas grandes empresas, criadores e compradores de conteúdo. Como é que está a sua relação com isso? Como é que você vê essas perspectivas? pronto. Eu vou falar sobre isso, mas vou fazer um adendo rapidinho. Todas essas empresas que você falou aí são grandes compradoras de conteúdo. Inclusive, para a minha área, outras empresas também, como Nickelodeon, Cartoon Network, etc. Todos eles contratam artistas, A Nickelodeon ilustradores. é independente? Ela não pertence à grande rede? Eu não sei. Eu não tenho certeza, não Ah, sei. De cabeça agora eu não sei. Mas eu acho que ela deve fazer parte de algum grande grupo, sim, né? sim. Porque Essas, hoje tem os grandes conglomerados. A Fox é um. eles A são Discovery é outro e tal. Tem vários, né? confusão que acontece nessa área aí. Mas, enfim, eu, na verdade, eu sou um artista independente. O que é que eu faço, né? Fora a minha empresa de impressão 3D, que eu vendo as minhas impressões 3D, agora na pandemia mesmo eu fiz muito face shield, aquela proteção de Covid, né? Para o protetor facial, escudo facial. Mas na área de 3D, eu sou um artista independente. O que é que isso significa? Como eu quero fazer jogos, eu não tenho nenhum título lançado ainda, mas eu produzo assets para games. Então, tudo que está dentro de um jogo, por exemplo, são recursos, né? Desde a programação até a trilha sonora, os efeitos especiais de áudio, os efeitos especiais de imagem, os personagens, os objetos da cena. Então, o que eu faço é arte 3D para jogos, a parte de environment, que é o cenário, tá? Então, os elementos do cenário. É um jogo de pirata, então eu vou fazer o navio, os barris, os canhões, as bolas de canhão, as caixas de pólvora, enfim, o deck de madeira, do pier, essas coisas, entendeu? Sim, sim. Então, como artista independente, existem vários caminhos para a gente fazer a nossa receita, né? Um desses caminhos é vender esses assets online. Então, por exemplo, vamos dizer que Aurélio é programador e quer fazer um jogo, só que ele não sabe nada de arte. Ao invés dele procurar um artista e me contratar para fazer isso, você pode simplesmente ir numa loja online, como você tem aí a Apple Store para baixar aplicativo. Você vai numa loja online que tem várias, ArtStation, CubBrush, etc. Você entra nessa loja e você vai achar lá vários artistas que botaram essas artes online e que você pode comprar. Então, você vai fazer um jogo de detetive. Você precisa fazer uma sala de detetive. Você vai chegar lá e vai comprar um armário, uma lupa, uns pedaços de papel, de pergaminho, caneta, não sei o que, escrivaninha, cadeira, e vai botar tudo isso no seu jogo. E esses itens, eles são vendidos em dólar e a um preço acessível, entendeu? Então, um conjunto de itens eu compro por $5. E aí você. Como é na fotografia, aquele super site que vende fotografias, né? Exatamente, é. E são assets, né? Assets é recurso em inglês. Então, isso existe em diversas áreas, né? Até como eu te falei, quando eu fazia programação de site, se eu quisesse comprar um template pronto de site, eu poderia comprar um template pronto. Isso é um asset. Então, hoje, eu, como artista de jogos, eu faço dessa forma. Por que eu faço isso? Porque eu sou um cara que eu gosto de empreender. Então, eu não gosto de ter que trabalhar para ninguém, de submeter aos horários que as pessoas querem, às requisições que as pessoas querem. Não, Eu gosto de fazer a minha vida do meu jeito aqui, né? eu, Então, eu eu, trabalho eu, 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 eu já sou o contrário. Eu sou aquela palavra de 4 letras que não pode dizer aqui no YouTube.
certo? Que eu preferia trabalhar para os outros, eu preferia que me pagasse, que mandasse eu fazer as coisas. Mas não me pagam, então, então eu tenho que seguir esse caminho aqui de ficar criando conteúdo até chamar a atenção de alguém. Mas É, eu sou aquela palavra de quatro letras, eu adoro, eu acho que a minha postura é de P, aquela coisa. Tá? sim. Então não tem problema nenhum com isso, eu adoro, eu sou um cara aberto a negociações. Mas, enfim, continue. Desculpa o adendo, continue e É, me conte. Mas você despertou o interesse de criador de conteúdo, não foi? então, não, é isso. Então, é isso. Esse não é o único caminho, né? Eu cheguei a trabalhar num estúdio aqui de animação em Salvador, que tem um projeto, eu não sei se eu posso falar o nome do projeto, Ah, não, acho que não, mas tudo mas bem. Mas animação dá a linha infantil. geral. Oi? Não, acho que você não pode falar o nome do projeto, mas dê a linha geral. Não, era uma animação infantil, musical, e essa animação infantil, ela tinha recebido uma proposta de venda para o Netflix, né? Hum, E aí passou-se um tempo, negociações, não sei o quê, só que aí terminou que não vingou, né? No final das contas, o pessoal não conseguiu fechar. Mas aí o ponto não é esse, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque existem outros estúdios aqui em Salvador também que fazem de uma outra forma, né? Que é via edital, com captação de recursos é, é, públicos, né? Que na verdade não é público, é do contribuinte, meu e seu, que a gente financia através dos eu sei, impostos. mas eu não posso ser contra uma coisa que eu sempre me beneficiei dela e também porque eu participei dos dois lados do balcão, né? Seja como captador, Mas, mas, a, seja questão, como júri, né? Então mas a não questão acho não que é seja de todo contra, errado. a questão não é ser contra isso, é com que finalidade isso está sendo produzido. Porque é o ponto que eu vou chegar para você, sacou? Sim, mas Então, aí nós vamos chegar num ponto fundamental. Concluo o raciocínio que eu quero fazer um adendo específico sobre isso. Vamos lá. pronto. Então, por exemplo, hoje aqui em Salvador, eu vou contar sobre dois projetos aqui, sem falar o nome do projeto, mas vou lhe dar as linhas gerais, como você falou. Hoje aqui em Salvador tem um projeto de uma animação de um garoto que é o personagem principal dessa animação e é morador do Centro Histórico de Salvador. E ele encontra no Centro Histórico de Salvador uma pedra mágica, né? Eu me pergunto, Aurélio, o que é que você acha que essa pedra mágica no Centro Histórico de Salvador é, né? Aí você vai enveredando dentro da história e você vai chegando a conceitos como o melhor amigo do personagem principal é filho de imigrante chinês. E aí a mãe é mãe e pai, porque o pai ninguém conhece, não sei o quê. Aí, enfim, aí entra toda aquela carga cultural de politicamente correto. Não, os chineses eles foram buscar longe, viu? Eu não tinha visto chinês ainda. Não, No pois Brasil é, eu não tinha visto essa. mas é É o que? justamente Eles esse. querem uma Chinatown, os chineses são extremamente capitalistas. Mas vamos Pois lá. é, entendeu? Pois é. Até, Mas aí, até o déspota esclarecido dos nossos tempos, que é o Paul Kagame, que eu até tenho uma admiração por ele, que botou ordem naquela bagunça lá em Ruanda, que eu chamo de o déspota esclarecido do século XXI. Ele fez um elogio à China, mas o elogio dele para a China não é um elogio ao comunismo. sim, É um elogio de como a China ordena o capitalismo. sim. Sim, mas continua. Desculpa a interrupção. Não, é isso. Então, assim, aí você começa a ver diversos elementos ideológicos que estão sendo colocados ali e que, de fato, por mais que ele tenha recebido um aporte estatal, aquilo não representa os interesses das pessoas. Será que esse produto, se ele existisse num ambiente de livre mercado, ele vingaria? Essa é a pergunta que eu faço. Porque as coisas que você faz, eu não tenho dúvida alguma. Você é um cara que sempre traz valor. Eu falo, quantas vezes eu falei para Túlio e para Marco, Não, vamos Túlio, chegar lá agora. bora fazer uma troca aqui, Claro. deixa o Aurélio me adotar. Mas, e aí, eu posso só continuar aqui o raciocínio Sim, sobre não, eu quero que você conclua, exato. o primeiro aspecto foi esse, né? Sobre o estúdio de animação. Mas tem um outro aspecto sobre o estúdio de game, por exemplo. Tem um outro game que ganhou edital aqui. E aí eu vou fazer um paralelo para você, viu, Aurélio? Porque o segundo polo mais forte de games aqui no país é lá em Recife. E A gente tem um. nesse edital da Ancine, várias empresas tiraram algum valor de lá, né? Mas duas empresas, que são as que eu vou falar, uma de Recife e uma daqui de Salvador, receberam o mesmo aporte. A de Recife,
hoje é uma das maiores empresas de games do país e, inclusive, tem títulos para diversos consoles internacionais, títulos famosíssimos que o estúdio do Recife participou em colaboração com estúdios internacionais, graças ao crescimento deles e a exposição que eles ganharam, né? Dado o trabalho certo, não ideológico, e um bom uso do aporte estatal. E o de Salvador nunca foi lançado, nunca concluiu os projetos que eram propostos. O projeto, inclusive, aqui tem uma carga cultural enorme, porque fala sobre o folclore, sacou? E aí essas pessoas aí, elas ficam, né? Porque a gente tem que valorizar a cultura nacional, o folclore, não sei o quê, educar e babá. E fica falando porque os Estados Unidos fica exportando a cultura do Halloween, zumbi não é cultura, não sei o quê. Mas assim, pelo menos dentro da minha análise, né? Faz um negócio atraente que você exporta. Os Estados Unidos não exporta sozinho. Quando os caras fazem uma indústria inteira sobre filmes de zumbi, é porque o filme de zumbi está mexendo com um imaginário popular entre a vida e a morte, conceitos que são da nossa preocupação, né, constante, né? Mas os outros eu não enxergo tanto, né? Boitatá, não sei o quê. Porra, mesmo que eu seja brasileiro, nordestino e dê valor à cultura, porque eu me amarrava nessas coisas quando eu era menor, mas não significa que a gente tem que também produzir isso como se isso fosse ouro, né? E a gente sabe que não é, porque as pessoas... Não, claro, a escolha não tem que ser ideológica. Os japoneses, por exemplo, teve uma época que os japoneses mandavam no mercado da animação e tal, que é o Ultraman, Ultra Seven, não é da sua época, né? Tem o anime, tem toda aquela coisa. E daí, qual é o problema? Quer dizer, eles estão sendo samurai? Não, eles estão usando o apelo da figura do samurai, né? Que é uma figura popular. As pessoas lá endossam isso, e aqui elas não endossam. Então, qual é o problema? É exatamente o livre mercado. Demanda e oferta. Não é a oferta que gera a demanda. Claro, e aí vem aquela coisa da escola de Frankfurt, a revolta contra isso, a revolta tudo quanto é popular. Revolta contra o povo, na verdade. Isso é uma revolta contra o povo, isso é um preconceito contra o povo, preconceito contra os gostos das pessoas, contra a capacidade de escolha das pessoas. Agora, então, a questão conclua para eu poder... estatal, entendeu? Eu quero fazer um contraponto, viu, Thiago? Se me permite. E aí claro. eu quero a sua opinião sobre isso. É o seguinte, a minha especialidade é filosofia e história. Não é o criar entretenimento, embora eu seja completamente, além de ser aquela palavra de 4 letras, eu seja doido para o audiovisual, seja maravilhado para o audiovisual, por criação audiovisual, embora não me falte talento. Eu acho o seguinte, o que eu vejo? Você tem um mundo em que a economia, ela cada vez mais, as máquinas vão tomar conta daquelas funções que são repetitivas, que são, né? São braçais, sim, né? Coisa, você tem 1/10 dos bancários que você tinha 20 anos atrás e não precisa mesmo. As máquinas fazem isso. E no mundo inteiro, o Brasil tem essas besteiras que realmente boicotam o país de uma maneira brutal, que é esse negócio que exige que ter frentista em posto de gasolina. Não tem frentista em posto de gasolina em Portugal, não tem gente cobrando pedágio em Portugal. O mundo moderno evolui. E existe uma lenda, inclusive você que é libertário, você que é liberal, mas isso elimina empregos. Não elimina empregos. Você aumenta a produtividade e o aumento da produtividade cria mais empregos. Os países com mais liberdade econômica são os que têm menor taxa de desemprego e que têm salários mais altos. Isso. Onde os salários não são impostos, porque a produtividade, o que determina a faixa de salário não é a produtividade da mão de obra, é a produtividade geral dos fatores. E a produtividade dos fatores é diretamente afetada negativamente por essas proteções de mercado. Bom, beleza. Sim. Posto isso, as máquinas vão tomar conta disso. O que vai sobrar como atividade humana? Entretenimento. Aí entretenimento é desde aquela pessoa que está entretendo seu filho numa festinha de aniversário, desde aquela pessoa que faz massagem terapêutica, enfim. Entretenimento envolve um universo de coisas. Mas o entretenimento enquanto audiovisual, enquanto game, enquanto essas coisas que a gente conhece mais como entretenimento mesmo, existe uma disputa de mercado. E aí, nessa disputa, quem ganha não é a direita nem a esquerda.
Quem ganha é quem não é nem direita nem esquerda, porque tem muito conteúdo que a gente produz, principalmente em game, que nem é de direita nem é de esquerda. Ele mexe com o imaginário das pessoas, sem esse viés político. Nem tudo é política. Quem quer politizar tudo é a esquerda. Nós da direita Sim, nunca quisemos isso. exatamente. Quem é conservador, se nos propusessem hoje, eu como conservador aceitaria. Vamos tirar a política da sala? Eu tiro. Os dois lados tiram, eu vou ficar muito feliz, porque é tudo que a gente quer. A gente não quer Exatamente. politizar tudo. Porque a gente sabe que a educação vem de casa. Agora, eles querem politizar tudo, eles querem pós-modernismo, eles querem cancelamento para ganhar reserva de mercado. Exatamente. Para nos tirar do mercado. É essa a grande questão. Você não pode produzir porque você é de direita. Porque você não é, e você é de direita, você é nazista, você é fascista, você é uma pessoa ruim, uma pessoa má, porque você não aceita o protocolo bestial, totalitário do pós-modernismo, do politicamente correto. O Aurélio, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Eu já recebi ameaças de falarem para mim assim, olha, você nunca vai trabalhar aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro se depender de mim, porque eu vou falar mal de você para todas as pessoas, porque você é nazista, fascista, racista, homofóbico e tudo mais. Entendeu? É isso. Foda. É isso. É isso. E não é uma nem duas, não. Já recebi várias. Em compensação, tem um outro cara que eu gosto muito, mas também não vou falar o nome dele aqui, porque não sei se ele me autorizaria, mas ele já trabalhou em diversos filmes da indústria americana. Ele trabalha, inclusive, num dos maiores estúdios do mundo, que é esse estúdio aí de George Lucas, né, do Star Wars. Então ele já trabalhou em diversos títulos, né? De King Kong, a Transformers, a Avengers, enfim. O cara é foda. E aí, moral da história, né? Essa mesma galera que chega para mim e faz esse cyberbullying e diz tudo isso e me difama e faz denúncia BO online contra mim e tudo mais. Esse outro cara que não vou dizer que é meu amigo, mas é meu conhecido e eu troco figurinha com ele recentemente não, o que eu quero dizer, eu troco figurinha com ele constantemente. Ele posta o mesmo tipo de opinião política, ele mora lá na Califórnia, posta o mesmo tipo de opinião política e ninguém diz nada. Por quê? Porque sabe que um dia pode precisar desse cara, sacou? Sim. E que pode querer ir lá trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Só que ele mesmo já corta, ele fala assim, ó, se você é a favor dos riots aqui destruindo tudo, pode me excluir que eu não sou a favor dessa merda não, sacou? E a galera do Black Lives Matter fica lá chorando. Não exclui ele, porque ele é o fodão, entendeu? E outra coisa, viu? O que a gente tem. A gente também. A gente fica, às vezes, no mimimi, né, Thiago? Às vezes a gente fica de mimimi. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que disse o seguinte: inclusive, uma das coisas que eu vou lançar para o canal, já estou anunciando aqui em primeira mão, é o manual do militante de direita. Claro que ele vai começar dizendo que militante é coisa de esquerdista, mas só para chamar a atenção, o título vai ser esse. Claro. Em que eu vou dizer o seguinte: essa pessoa me disse uma coisa que eu sempre disse, eu fui conselheiro estadual de cultura por 8 anos. Eu trabalho na área da cultura. Área de esquerdas, não. Vá, conquiste seu espaço. Vá à luta. É isso. Certo? E outra coisa, você que está nos ouvindo agora, que você é de direita, concorda com a gente, está conosco, apoia o presidente. Você aí que está nos vendo, vai estudar um pouco também, meu caro. Vá valorizar a cultura. Porque nós aqui, olha Kenneth Clark, civilização, isso é cultura. A cultura veio com a gente, a cultura é nossa, a cultura é de direita, a cultura é conservadora, a história da arte, a história da filosofia, a história do que foi criado, a história do entretenimento na história da humanidade, ela é nossa, ela nos pertence. Agora, se você não conhece ela, se você não tem a menor noção do que seja, e você não se propõe a criar, e não se propõe a disputar um lugar ao sol nesse mercado, aí é difícil você contribuir muito, porque você vai ficar numa posição apenas reativa, apenas dizendo, a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, que é o que eu mais vejo nos nossos grupos. A esquerda é isso, olha que coisa, olha o STF. Gente, vamos produzir, vamos ser proativos, vamos ocupar espaços. Exatamente. É exatamente isso, pô. Inclusive, aí eu fiz até essa ponderação lá na discussão no dia, né? Porque, assim, esse pessoal de esquerda, eles
porque tudo começou da seguinte forma, viu, Aurélio? Ó, calma aí, ó a densidade de quanta coisa eu vou falar agora. Você falou agora há pouco a respeito do entretenimento e da demanda de mão de obra, não falou sobre isso? Sim. E que o entretenimento vai absorver cada vez mais isso. E falou o seguinte, falou que... pronto, foi isso aí que você disse, pronto. Aí, olha com o que é que eu trabalho hoje. O que é que eu faço hoje aqui no meu estúdio de jogos? Não é apenas arte para games. Eu falo isso para quem está ouvindo conseguir entender de forma mais simples. Mas o que eu faço mesmo, de fato, é uma coisa chamada proceduralismo. O que é o proceduralismo? Vem de processos, né? Então, o proceduralismo é uma mistura, é um campo que vai misturar tanto arte quanto programação e matemática. Então, eu crio uma série de algoritmos que criam a arte por mim. Eu faço uma inteligência artificial que faz a arte por mim. Conseguiu entender isso aí? Sim. Pronto. Então, assim, ao invés de eu ter que fazer, sei Que lá... eu acho que é a essência do gamer, né? Hoje ou não? Dos games, não? Não, entenda, Não, só para você entender. deveria Dizer, ser, é um passo além, né? eu Sim. vou fazer um jogo, eu vou fazer uma cena de um filme que tem uma biblioteca e tem 500 livros. E esses livros vão começar, vai ter um espírito que vai fazer os livros começar a voar no ar. Se eu fosse fazer esse livro no método tradicional da arte de games, eu teria que fazer todo um processo manual de artístico, né? De modelagem, de escultura, de pintura. Dá um trabalho desgraçado, eu sei como é. Um trabalho desgraçado e toda a parte técnica por trás disso. Quando eu faço com o proceduralismo, eu crio a inteligência artificial que define um conceito de objeto, que é um livro, e eu simplesmente digo para a inteligência artificial, faça 500 livros para mim diferentes, com grossuras de capa diferente, com tamanho de fonte diferente, com tipo de letra diferente, com número de páginas diferentes, e crie 500 variações. E o programa vai cria o caos. Por que eu estou te falando isso? Que lindo, isso é fantástico. Porque você falou sobre a demanda e oferta de mão de obra e pessoas migrando para a área criativa porque as tarefas repetitivas vão ser tomadas pela máquina. Mas a tarefa criativa também vai ser tomada pela máquina, que é o que eu faço hoje, já agora, em 2020. Sacou? Então, assim, eu não sei se você assina Netflix ou qualquer outro serviço de vídeo, mas qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui, com certeza vai concordar com o que eu vou falar. A pessoa entra lá no Netflix, passa 2 horas para escolher um filme, meia hora para escolher um filme. Por que isso acontece? Porque, por mais que o catálogo seja imenso, a demanda por mais é infinita. E só existe uma maneira da gente conseguir fornecer infinito conteúdo para as pessoas consumirem, que é proceduralismo. Inteligência artificial gerando a arte de forma criativa para você, sacou? Que é o que eu faço hoje. Para encaixar, como é que se diz isso? Tem um nome para isso. Você procurar o produto específico para aquela pessoa. E é só para aquela pessoa. Também pode ser isso, uma customização mega específica. Customização, é isso exatamente, é isso. Customização. Um número imenso de possibilidades. Mas aí o que você falou sobre dominar espaços, né? Estudar, fazer parte da cultura, tudo isso começou quando eu comecei a estudar esse assunto que eu te falei agora e comecei a lançar conteúdo gratuito no YouTube sobre esse assunto. E os caras que já trabalhavam com isso e não lançavam conteúdo gratuito porque queriam lançar alguma coisa depois paga pra galera, começou a falar mal do meu conteúdo, dizendo que eu explico errado, que eu ensino errado, que eu não sei fazer porque eu sou nazista, fascista, entendeu? Então, assim, quando eu toquei no calo dos caras lá, do dinheirinho deles, porque eu comecei a lançar meu conteúdo gratuito aqui. Reserva de mercado. Aí pronto, aí de repente eu virei Satanás, sacou? Na Terra. Então, esse é o problema. E aí eu não paro. E eu vou lá e posto, Já são 20 aulas lá. Esse é o primeiro canal do Brasil com o tema. Hoje já estão surgindo outros 2 ou 3 da galera que está querendo fazer a mesma coisa que eu faço, entendeu? Agora, e uma questão, você colocou uma coisa muito boa. A gente tem que ocupar espaço pelo seguinte. As pessoas ficam muito se vitimizando, dizendo, o Facebook e o Google são de esquerda. Primeiro que eu não acredito muito nisso, tá? E eu acredito o seguinte, eu acredito que os funcionários do Facebook e os funcionários do Google passaram por aquela lavagem cerebral
Isso. E aí eu tenho um exemplo que aconteceu recentemente. Eu li numa revista de opinião isso contado direitinho. Como é que foi acontecer? O Zuckerberg lá pelas tantas, preocupado com a nova concorrência, porque estão criando redes sociais para o pessoal de direita, Sim. porque enquanto vigorar a Constituição dos Estados Unidos, enquanto eles não. Porque se tem uma coisa que o pós-modernista e que o esquerdista quer é acabar com a Constituição dos Estados Unidos. Eles querem acabar com a primeira emenda, eles querem acabar com a liberdade de expressão. Velho. Esse é o objetivo número 1 deles. Porque eles sabem que enquanto isso não acabar, não tem espaço para eles. Eles vão perder sempre para a gente. Vão perder sempre. Porque o homem comum está do nosso lado. O gosto comum está do nosso lado. O gosto da maioria está do nosso lado. Bom, aí o que acontece? Aí eles fazem essa lavagem cerebral. Aí o Zuckerberg, preocupado, ele começou a dar espaço para algumas pessoas se manifestarem, algumas pessoas do nosso lado se manifestarem dentro da rede social do Facebook, como eu faço, como você faz. Houve uma rebelião dos funcionários, dizendo que iam fazer greve, que aquele negócio todo, porque não queria que aquela pessoa se manifestasse. E aí ele jogou duro, né, patrão? Né? Ele é dono do negócio. Ainda bem que ele é dono do negócio. Ainda bem que o Google tem dono, ainda bem que o Facebook tem dono. É. Certo? Porque ele que fica sediado nos Estados Unidos. Né? Que aí também tem aquele negócio que tem aqui no Brasil de juiz dizer: ah, bota fora do ar. Ah, caça o cara. Ah, Mas na cala o prática sujeito, existe botar prende, fora do ar. arrebenta. Isso nos Estados Unidos não existe. Ainda não existe. Lá não. Mas Porque aqui a nós, gente porque nós pode. temos até um presidente nos Estados Unidos que reage contra isso. Ainda bem. Falam horrores dele. Pode falar horrores, não tem problema nenhum. Tá? Agora, ele mantém isso. E isso é fundamental. Aí o que acontece? Quando você chega, o Google quer. O Google precisa sobreviver, precisa se dar bem como empresa, precisa dar resultado para os acionistas, o Facebook também. São empresas, têm acionistas, eles têm interesses. Se eles censurarem absolutamente tudo que a gente produzir, se eles virarem um madraçal, se eles virarem um espaçozinho onde você só pode dizer o que o politicamente correto quer que diga, a audiência vai embora. Sim. Vai mesmo. O negócio vai pro ralo. E se a audiência vai embora... E nós vamos criar, e nós temos que parar de mimimi e criar nossas próprias redes, se for o caso. Se isso acontecer. Isso. Ou então ocupar espaço nos canais. Não dá para ficar também dizendo, eu não vou para o Facebook porque o Zuckerberg disse isso. Não, não, peraí, meu filho. Às vezes não é ele, é o funcionário dele. Ele pode ser lá, ele pode ter lá essas brincadeiras politicamente corretas, deixa ele. Isso é problema dele. A opinião que ele dá fora do negócio é problema dele. Agora, a gente tem que ocupar espaço. E isso vale para as mídias, para os streaming, porque a gente está indo cada vez mais para o streaming, não é isso? Conta essa história. Sim. Não, é exatamente isso aí, velho. Não tem como esse pessoal aí que se diz a favor da pluralidade de ideias. Que pluralidade é essa que na prática só existe um discurso, né? Essa máscara já caiu. Eu acho que o esquerdista que chega e diz hoje que é a favor da pluralidade, ele cai num ridículo tão grande. Mas aí a gente vê a estratégia, aí eu vou falar da parte de tecnologia, a estratégia tem camadas, né? Você tem que entender que a censura não é simplesmente... a censura hoje em dia não é o seu discurso não poder nessa plataforma, é o seu discurso não atingir a quantidade de pessoas que o discurso de outra pessoa atinge. Então, por exemplo, é o que eu tô te falando. Se você bota uma foto do Mao Tse Tung e você tem 1 milhão de seguidores, vamos dizer que, sei lá, 100 mil seguidores vem aquela foto naquele dia que você postou. Mas se você bota uma foto de uma outra pessoa, de um Bolsonaro, por exemplo, e posta uma coisa relacionada a isso, aí o que acontece? O alcance é drasticamente diminuído. Então, eu sei como é isso. Pode alegar a censura, de fato, porque o material está lá, está online, está disponível, mas o alcance dele foi... Eu sei, mas isso às vezes até no Instagram é coisa do funcionário do Facebook. O Facebook é o dono do Instagram. Foi feita lá a lavagem cerebral para ele fazer isso. Agora, para a empresa, alguém na empresa vai se dar conta de que isso é tiro no pé. Em algum momento eles vão se dar conta de que vai surgir empresas como já está surgindo nos Estados Unidos. E que bom que está surgindo, que maravilha que está surgindo. Vai surgir empresas que vão explorar esse campo inexplorado, que vão dizer, bom, aqui nessa rede social vai ter igualdade de tratamento e acabou. Você tocou num assunto aí interessantíssimo, que mexe um pouco com o assunto que eu falei antes de inteligência artificial.
Eu não acho que seja um grupo de funcionários que está ali a fazer aquelas coisas. Ou seja, Tem os algoritmos, eu sei que tem os algoritmos. os algoritmos. Agora, aí vem o ponto. Um programador que cria uma inteligência artificial, é inevitável que o modo de... Porque, assim, a programação, apesar dela ser... Ele vai colocar um viés dele. Ele vai ter um viés ali, entendeu? Então, assim, da mesma forma, se você botar uma inteligência artificial para analisar a foto de toda a população carcerária e perguntar qual é e depois mostrar a foto de uma pessoa na rua e perguntar qual é a probabilidade dessa pessoa ser uma criminosa e o resultado dá negro, né? É discriminação. Porque a base de dados foi alimentada muito mais com o perfil daquela coisa, entendeu? Do negro ou do hispânico, a depender da base de dados que foi usada. Então, assim, existe, mesmo que a gente tenha uma como narrativa histórica, você manipula, não é que você manipula os fatos, na história, para você falsear a história, você não precisa mentir, é só escolher os fatos. Entendeu? É exatamente essa questão. Você escolhe a amostra. Exatamente. Pronto, você usou a palavra que eu queria aí eu digo assim, na época de pesquisa eleitoral, os caras roubam na pesquisa eleitoral. Eu conheço um instituto que não rouba, que inclusive é acusado injustamente, eu estava falando isso na conversa com o Rodrigo Júnior. Tem acusações injustas. Mas tem quem rouba, assim. Só que o cara não rouba, assim, de pegar o questionário, o cara respondeu Bolsonaro, eu vou botar Lula aqui. Não é isso que ele faz. Ele é mais sutil, ele é mais inteligente. É isso. Ele, na hora de sortear o perfil, dentro de todas as regras da estatística, dentro de todas as regras da ciência das pesquisas, da ciência da estatística, do levantamento de opinião, ele dá um viezinho suave para dizer, bom, nós temos 2 cidades aqui em Goiás, uma é mais lulista, a outra é mais bolsonarista. As 2 cidades têm o mesmo perfil dentro da sociologia, vou escolher essa aqui. Isso dá uma sutil diferença que faz toda a diferença no resultado final. É a mesma questão. Aí você vai auditar o cara, aí, vamos auditar esse negócio, nós vamos descobrir. Não vai descobrir nada. É a mesma questão de empresas, contratações. As pessoas acham, quem tá lá na Globo foi doutrinado lá dentro, não sei o quê. Mas, na verdade, não. Já entra quem tem aquele perfil da questão. E só progride quem reafirma aquela coisa. Sobre a Globo eu não gosto de falar, porque eu tenho uma parceria muito importante com o parceiro Globo. Sim. Foi pedido contratualmente de falar da Globo e tenho uma admiração pelas produções da Globo históricas, né? Porque projetou o Brasil no mundo, a qualidade da produção Globo e muita coisa. Eu não tenho problema nenhum com isso, com a história da Globo. Eu, se fosse Globo, eu jamais me justificaria sobre 1964 ou coisa parecida. Vamos deixar isso claro também. Isso eu posso dizer. Que eu jamais me justificaria. Eu acho que Roberto Marinho acertou, eu sou um grande admirador da história da biografia de Roberto Marinho. Mas vamos lá. A questão de contratação. Tem uma pesquisa na Austrália que mostrou que é óbvio. 1% das mulheres são muito bonitas. Você, como homem, sabe disso. Sim. 1% das mulheres bloqueiam completamente o nosso raciocínio. Nos fazem virar pedintes, nos fazem beijar os pés. Nós interrompemos qualquer pensamento, qualquer coisa, qualquer ação, quando a vemos. Essas mulheres, elas não são boas, na média elas são mais inteligentes. Tem pesquisas que provam isso. Essas mulheres geralmente são mais simpáticas, eu conheço algumas. Elas são mais simpáticas, são mais adoráveis, são melhores de conversar. Até porque elas olham para o espelho e ela não vai ficar de mal com a vida. Ela não vai ficar ressentida. É uma coisa que realmente... Os homens não podem fazer isso, porque por mais que você seja belo, o espelho não vai te dizer isso. O espelho vai te dizer que você precisa de outras qualidades além de bons músculos. Mas a mulher não, a mulher vai dizer, a mulher é realmente bonita, aquele 1%. Rapaz, há pesquisas que mostram como essas mulheres sofrem no mercado de trabalho tradicional. Porque se ela tiver chefe mulher, essa chefe dela vai torturar ela. Porque a raiva, o horror,
O ódio que essa mulher vai ter, dessa mulher bonita, é completo e é absolutamente compreensível. É sim. Porque é uma injustiça divina. É. Isso apenas 1% das mulheres tenham características capazes de fazer parar o trânsito, capaz de provocar acidentes, capaz de parar o mundo. É sim. Quando os chefes são homens, aí o problema delas é o assédio. É. Entrevistava uma esses dias, pô, eu assédio, aquela coisa. A gente sabe que isso existe, isso é terrível, é ruim, é feio. E isso existe em grandes empresas. Aquelas empresas politicamente corretas, na hora do bastidor, quando não tem câmera, quando a coisa acontece. É. Hã? Então, veja, a gente não. Aquela coisa, muita gente se vitimiza e tem esse péssimo hábito de se vitimizar. Vamos buscar os espaços que existem. Vamos lutar por espaço. Vamos acordar todo dia e fazer mais, fazer melhor. Eu te admiro muito, Thiago, porque eu tenho visto e tenho acompanhado seu trabalho meio de longe, não sou especialista nessa área de game mesmo, eu não conheço, mas as pessoas me dão depoimento. E eu vejo que você é desse tipo, por tudo que a gente já conversou até aqui, a gente conheceu, é daquela pessoa que não fica lá se vitimizando. E vai e acorda e diz, bom, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou criar algo novo, eu vou fazer algo novo. Exatamente. É bem isso aí, é uma sucessão disso aí, velho. Todo dia acordar e fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O senso de dever da gente é muito mais aguçado do que o do pessoal que gosta de problematizar as Não, coisas. eu conheço algumas pessoas de esquerda que são altamente profissionais, né? Não, Mas realmente tem uma tendência maior. Tem uma tendência maior a procrastinar, essa coisa toda. É natural, porque você já está lidando com uma pessoa ressentida. Ela está no campo do ressentimento, né? Mas do nosso lado, às vezes eu vejo um mimimi, pô, o cara passa o dia inteiro reclamando dos outros. Esse é um grande defeito, eu acho, aí da galera, que é justamente o que você falou, né? Não perder tempo com esse pessoal que faz o barulho, e sim as grandes cabeças por trás da questão, entendeu? O pessoal mesmo da esquerda que é o que representa o perigo real mesmo, eu não acho que seja essa galera que tá aí crescendo cabelo no sovaco e gritando na rua, não. Isso aí tá fazendo favor pra gente. Entendeu? Porque tá criando reação. É a galera que tá lá mesmo procurando destruir as bases da sociedade, entendeu? Eu dizia na época da eleição, você é militante de esquerda, vai lá e fecha o trânsito. Bota um cartaz lá dizendo que você tá protestando. Vai ver quantos votos você vai conseguir. Pra nós, né? Pra vocês não vai conseguir nenhum. Isso aí deixa fazer, né, Thiago? Essa macaquice faz, beleza. Não interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo erro. Não, com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho pena de quem se propõe a ser mimizento. A caridade cristã, que eu tanto prezo, não tem nada a ver com isso. Não. A caridade cristã é direcionada para quem pede. Agora, quem pede para se ferrar, bom, aí tá pedindo, né? Cada um pede o que quer. Tá pedindo sim. Eu também, Aurélio, peguei uma semana dessa daí, eu ainda não comprei seu livro, mas porque tô com uma fila de livros. Qual deles? Esse último que você lançou da história sim. Eu tenho 2 livros essenciais, um de filosofia e um de história, né? Porque os dois são de filosofia e são de história. Porque uma coisa eu queria dizer, Thiago, aproveitar o espaço. O espaço, eu sei, deveria ser do convidado, estou errado. Mas, enfim, é dizer que história e filosofia exigem conhecimento em várias áreas, exige uma não especialização. Você tem que entender um pouco de tudo. E o entretenimento que você cria, e eu quero dar um gancho para você falar, ele também exige isso, não te parece? Ele exige um pouco conhecimento de tudo, ver um pouco de tudo. O espaço do mundo não é mais para o especialista. Esse espaço de entretenimento não é um espaço do especialista. É o espaço de quem entende um pouco de tudo. Ou você não concorda? Tem a especialidade técnica. Bom, aí sim, aí você vai dizer, criar inteligência artificial exige um especialista em inteligência artificial. Mas na hora do conteúdo, o conteúdo não te exige um pouco de conhecimento geral?
Não, é isso que eu vou te falar. Essa área que eu tô hoje, que é desenvolvimento de jogos, é a área mais multidisciplinar que eu já atuei, sacou? Porque vem de tudo, velho, vem de tudo. Se você vai falar Porque assim, ó, o... Rapidinho, o jogo, ele é uma mídia, tá? Como o livro é uma mídia, como um filme é uma mídia. Só que a diferença da mídia do jogo é que ela é uma das primeiras mídias que existiram que é interativa, né? Porque tanto no filme como na leitura, você é passivo na ação. Você está acompanhando ali o que está sendo narrado, né? Tanto no livro quanto na. Thiago, Alô? oi, voltou, felizmente. Eu não estou te ouvindo agora. Não, eu tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo agora? Eu estou ouvindo o que você está falando porque a bolinha está mexendo ali, mas eu não estou lhe ouvindo. Ah, meu Deus, Deixa eu ver se eu então mudo algum aqui. problema aí. Porque aqui tá aparecendo normal. Pronto, agora voltou. Ah, tá, porque aqui tava aparecendo normal. Então, se fosse aqui eu saberia, porque eu tenho no programa aqui de se meu som tá passando. Você ouviu até onde aí? Até você tava multidisciplinar a área de games. Vamos lá. Pronto, então é a área mais multidisciplinar que eu conheço. A sua imagem não tá aparecendo, mexe aí. Pronto? Pronto, voltou. Pode continuar. Então é a área mais multidisciplinar que eu já atuei, sacou? A área de games. Porque, assim, a área de games é dividida em três partes principais, né? Fora a questão da mídia, que eu tava falando, porque o game é uma mídia como o livro, como o filme. Só que ele é uma mídia interativa, né? Porque toda ação sua gera uma reação, né? No livro, não, você é o leitor passivo. No filme, não, você é um espectador passivo. Então, assim, o game é dividido em três grandes áreas, que é a parte de programação, que aí vai ter uma série de conhecimentos, inclusive das artes liberais, como geometria, matemática. Matemática e geometria estão dentro, né, uma da outra. Mas Sim. assim, eu falo matemática mais do campo de funções, matrizes, etc. E geometria no ponto de ângulos, triângulos, análises de geometria analítica mesmo. Então, assim, isso já te desenvolve um mega conhecimento na área de exatas. Aí você pula para a área de artes, que vai ter toda a questão de arte mesmo, né? Do conceito do que é belo, do que não é belo e tudo mais. E passando disso, tem a questão do game Chama-se filosofia da estética. Pode continuar. também. E passando disso, tem a parte do game design, que não é nem a arte nem a programação. O jogo em si, né? As condições de vitória, as condições de derrota, como é que eu faço para pontuar, quais são as regras do jogo. E isso tudo tem muita coisa de filosofia aí dentro, entendeu? E aí você vai. Tem de literatura, né? Que literatura é muito mais importante que filosofia. A literatura vai. Porque filosofia tem um problema. A palavra filosofia tem um problema sério. E ela é traduzida em português como amiga da sabedoria. Não Sim, existe nada mais distante de sabedoria do que alegar sabedoria. sim. Exatamente o oposto da sabedoria é alegar sabedoria. Sócrates já dizia isso, né? Só sei Enfim, os caras não se deram conta, né? Nossa sociedade é epicurista e hedonista. Tá, mas a literatura não, aí você entrou num ponto da literatura. O Senhor dos Anéis, aquela coisa toda, e o game, né? Você usa a linguagem literária. Isso, é porque a literatura vai embasar o roteiro do jogo, né? Que vai contar a história e tudo mais. E aí, todas as experiências que você tiver, você pode embarcar aqui dentro do jogo, entendeu? Você vai usar um pouco de cinema, você vai usar um pouco de fotografia, você vai usar um pouco de música, você vai usar um pouco de arte, você vai usar um pouco de literatura, você vai usar um pouco de tudo o que você quiser.
não tem limites, entendeu? Então é uma área muito, muito, muito multidisciplinar. Tem uma frase do Gerard Vicente que eu gosto muito, né? Gerard Vicente é um filósofo pouco conhecido, mas é interessantíssimo. Ele é literário mais do que filósofo, em que ele diz que os artistas não criam coisas novas. Tiago, tá me ouvindo? Caiu de novo. Vou falar para o público, depois eu repito para ele. Os artistas não criam formas novas, né? Eles reciclam as formas. Quem cria coisas novas são os cientistas e os técnicos. Realmente criam o que não foi, o que não existia antes, né? Ou que não era executável antes. Thiago caiu de novo. Deixa eu ver aqui. No celular aqui chamar ele para ver o que está acontecendo. O... Não parece ser minha internet aqui. Parece ser um problema sério. Então, em último caso, a gente vai interromper o vídeo aqui. Vamos baixar assim como está. E aí, no outro dia, a gente volta com o Thiago. O Thiago tem muito a dizer, tem muito a contar. É certamente o candidato a estar novamente aqui conosco, tá novamente participando dos vídeos do canal. Vou dizer a ele que já estamos com. Oi, Thiago? Thiago, tá aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui como é que tá. Thiago, voltou? Voltou, você tá na sala agora. Só não tá falando, nem ouvindo, nem aparecendo sua imagem. Tá me ouvindo, Thiago? Thiago? Você tá aí? Oi, ele tá falando aqui comigo aqui ó, vocês estão vendo aí. É. Vocês vão ver aí, né? Vocês estão vendo aí que eu tenho datilografia, né? Datilografar que eu aprendi antigamente. Né? Velho tem essas vantagens, né? Aprendeu datilografia ao digitar sem olhar pro teclado. Agora dá para ver aqui. Eu vou até botar para vocês aqui na transição para ver o diálogo que a gente está tendo. Não ficar eu falando aqui. Beleza, vamos encerrar, certo, gente? Voltamos com o Thiago outro dia. O Thiago tem muito a dizer, tá? Aí ele concordou aqui.